Good morning. Bom dia, Is this working? Happy Sabbath. feliz sábado. Before I begin this sermon, I want to tell you a little story. Antes de começar esse sermão, eu gostaria de contar-lhes uma história. You just sang an old Adventist hymn, I'm a pilgrim and I'm a stranger. Vocês acabaram de cantar um antigo hino adventista, eu sou peregrino e forasteiro. So let me share a story from Adventist history about that particular hymn that we just sang. Portanto, permitam-me contar uma história da história adventista relacionada a esse hino. In February of 1844, Em fevereiro do ano de 1844, Captain Joseph Bates, one of the co-founders of our church, o capitão José Bates, um dos cofundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, who had become a Millerite Adventist, que havia se tornado um adventista milerita, meaning he was expecting to see the Lord return later in 1844. o que significava que ele aguardava a segunda vinda de Cristo um pouco mais tarde, naquele ano de 1844, decided that he wanted to go on a preaching trip. ele decidiu que ele iria em uma viagem missionária, pregação. He lived up in New England, in Fairhaven, Massachusetts, Ele vivia em Fairhaven, Massachusetts, na Nova Inglaterra, and he wanted to go down to Maryland, which is very close to Washington, D.C. e ele então queria ir para o estado de Maryland, que é bem próximo a Washington, a capital. Many years later, earlier he had been shipwrecked down in that area, and a family had helped him. E anos antes ele havia navegado, porque ele é capitão de um navio, naquela região, e uma família o havia ajudado. And now, believing that Jesus was about to return, he wanted to try to find that family, to thank them and to tell them about Jesus' E crendo return. que Jesus voltaria logo, ele decidiu ir para lá para tentar encontrar aquela família que o havia ajudado, para expressar sua gratidão e também para compartilhar com eles as boas novas da segunda vinda. Now there was a young man, a blacksmith, who lived in Fairhaven, Massachusetts. Havia um jovem em Fairhaven, Massachusetts, que era ferreiro. His name was Heman Gurney. O nome dele é Kimon Gurney. He was in his 20s, he wasn't married yet. Ele estava com 20 e poucos anos, ainda era solteiro. But he also believed the Millerite message that Jesus was about to come. Ele também cria na mensagem milerita da segunda vinda. So Joseph Bates said to this young man, Então José Bates falou a esse jovem, who apparently had a very nice singing voice, que aparentemente tinha uma boa voz como cantor, will you go with me on this trip down into Maryland where I want to go preaching? você me acompanharia nessa viagem para Maryland, onde eu gostaria de pregar? And the young man said, thank you, but no thank you. Ele disse, esse jovem respondeu, muito obrigado, mas eu não vou. Not because he didn't want to share his faith, but he didn't want to share it in Maryland. Não porque ele não quisesse compartilhar sua fé, mas ele não gostaria de fazê-lo no estado de Maryland. You see, this was before the American Civil War, so there was slavery still in the United States. Lembre-se que isso foi antes da Guerra Civil Americana e haviam escravos naquele estado. And slave owners did not have any use for Millerite preachers. E por sua vez, os donos de escravos não tinham nenhuma consideração por pregadores mileritas. Because they believed that the Millerite preachers were there just to get the slaves excited and to get them to run away. Porque eles achavam que os pregadores mileritas simplesmente acabavam entusiasmando os escravos e que acabam fugindo de seus donos. So Joseph Bates said to the young blacksmith, Portanto, José Bates disse para esse jovem ferreiro, if you would just go part way with me, William Miller is going to be having a series of meetings in Philadelphia, and let's listen to him preach. veja, quem sabe você me acompanha apenas metade do caminho até Filadélfia, onde Guilherme Miller vai ter suas reuniões lá. And if you don't want to go further after you've heard Miller preach, you can return home and I will go to Maryland by myself. Veja, e se você não quiser me acompanhar até Maryland, você pode ficar ali e retornar e eu vou sozinho. And so they went and listened to William Miller preach. Então eles foram até Filadélfia ali e escutaram as pregações de Guilherme Miller. And the young man decided to go on with Joseph Bates down into Maryland. E o jovem decidiu acompanhar a José Bates até Maryland. In his autobiography, written a number of years later, Joseph Bates tells about the song that we just sang.
Na sua autobiografia que foi publicada anos mais tarde, José Bates menciona esse hino que nós acabamos de cantar. One evening at one of the meetings that they were holding there in Maryland, Em uma das reuniões noturnas que eles estavam tendo lá em Maryland, there were a number of slaves present at that meeting. havia um número de escravos presentes naquela reunião. Generally, the slave owners did not allow their slaves to come to the meeting. Normalmente, os donos de escravos não permitiam que eles viessem às reuniões. But this evening, the slave owner, at least one slave owner, allowed his slaves to be there. Mas naquela noite, pelo menos um dono de escravos ali decidiu permitir que os seus escravos assistissem às reuniões. Joseph Bates describes how at the meeting the free people were seated and the slaves were standing around the walls, the edge of the room. Ele diz... Muito obrigado pela sua audiência. Você está assistindo o primeiro simpósio do Espírito de Profecia da Igreja Adventista do Sétimo Dia para Bahia e Sergipe, a União Leste Brasileira. E eu estou aqui com o pastor Giovanni Queiroz. O pastor Giovanni Queiroz, ele é o presidente da Igreja para Bahia e Sergipe, da União Leste Brasileira. E acabou, pastor, de ministrar, de gerenciar um momento importante para o crescimento da igreja, que é a campanha Santuários de Esperança, né, pastor? O pastor Giovanni conduziu agora o momento da oferta de sacrifício, uma campanha anual que permite para toda a igreja a participação, a colaboração para que consiga plantar o Santuário de Esperança no seu distrito. Você pode plantar um Santuário de Esperança no seu distrito e um caminho é a oferta de sacrifício. Pastor, o senhor está feliz com a resposta da igreja a essa campanha, pastor? Sem dúvida, Heron, estou muito feliz. Nesse momento, como você acabou de dizer, nós adoramos a Deus entregando a Ele uma oferta especial para o Santuário de Esperança. Vocês já sabem, mas é bom lembrar. Nosso projeto é plantar 1000 santuários de esperança em 5 anos. E esse período de 5 anos termina no ano que vem. Então, final do ano que vem, nós, com a graça de Deus, queremos chegar com essa tarefa completa. 1000 igrejas. Inclusive, vamos inaugurar a igreja de número 1000 aqui em Salvador, na Avenida Paralela. Pastor, e como é que está essa campanha hoje? Até hoje nós já plantamos 608 santuários. Pois é, pastor. Olha, possível. Isso inclusive as pessoas que estão assistindo, empolgadas, assistindo em suas casas, nas igrejas, em auditórios, as pessoas estão comentando, pastor. Teve um que se impressionou aqui com a sua afirmação de que hoje nós somos 200 mil santuários vivos participando da campanha Santuários de Esperança. O senhor mencionou isso aqui e é uma verdade, né, pastor? Por que eu mencionei isso? Hoje nós estamos comemorando o plantio de 608 santuários e até o ano que vem nós queremos chegar a 1000. Só esse ano nós queremos plantar 250 santuários. E o mais importante não é o santuário de tijolo, de pedra, mas somos nós. Nós somos a morada do Espírito Santo. E nós, quando nos colocamos nas mãos de Deus, nas mãos do Espírito Santo, Ele nos convence, Ele nos motiva a fazermos a obra que Ele nos deixou para fazer. E sabe, Heron e todos aqueles que me assistem, hoje é um dia no calendário da igreja na Bahia e Sergipe. Porque hoje é o dia de entregarmos esta oferta especial para o Santuário de Esperança. Vocês que estão aí em Itabuna, em Aracaju, em Vitória da Conquista, nos 4 cantos da Bahia e Sergipe, dê agora de manhã a sua oferta para o Santuário de Esperança do seu distrito. O seu pastor aí já tem um lugar onde vai ser construído o santuário, onde vai ser construída a igreja desse ano, e a sua oferta ela é muito especial. Nós, como União e como associação, já doamos um cheque de 20 mil reais para o plantio desse santuário. Agora é a sua vez, agora é a sua parte. Amém. Pastor, os irmãos estão participando pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Facebook. Nós estamos em conexão com o portal da Divisão Sul-Americana nessa transmissão também, a qual nós agradecemos aqui o apoio da Divisão Sul-Americana nessa transmissão. E as pessoas participam, pastor. E o Everton Adriano, ele fez uma afirmação aqui no Twitter dizendo o seguinte, que a União Leste Brasileira, os adventistas aqui na Bahia e em Sergipe, tem pressa e Santuário de Esperança são 1000 igrejas em 5 anos e já são 608 em 3 anos, isso aí que o senhor mencionou. E eu quero terminar com o senhor fazendo essa pergunta, pastor. 2017 é logo ali. É tempo de ter mais pressa do que nunca, pastor? Sem dúvida, nós agora vamos para a reta final da campanha. Hoje temos 608 santuários
Esse ano nós queremos alcançar mais 250, no ano que vem vamos completar, com a graça de Deus, e aí vamos fazer um culto de gratidão na Fonte Nova, em Salvador, com 60 mil adventistas na sequência, para nós comemorarmos e agradecermos a Deus por esse grande projeto. Aguardem mais notícias e mais detalhes para esse grande dia de comemoração e gratidão a Deus. Amém. Participe você também, não deixe de participar. Dedique a sua oferta, dedique a sua missão para Deus e dedique o seu coração, porque você é muito mais importante do que um prédio feito de tijolo e pedras. Você é o santuário do Espírito Santo. Que bonito, amém. Pastor Giovanni Queiroz, presidente da Igreja Parabaí Sergipe, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação, pastor. A gente continua agora com a programação. Você vai assistir a palestra do pastor James Nix. Pastor James Nix, ele é o diretor do White State, que é o Centro Ellen White da Igreja Adventista, na Conferência Geral, que é a sede para todo mundo de nossa igreja. Continue com a nossa transmissão. Agora, quando nós cantamos um desses hinos antigos adventistas de que eu sou um peregrino, sou um forasteiro, we can sing it with the same kind of feeling as impacted that dear old slave back there in the 1840s. será que nós cantamos com a mesma emoção que impactou aquele velho escravo? So now let's move to the sermon, but I did want to share that story with you from Adventist history. Veja, nós vamos agora para o sermão, mas eu gostaria de ter contado essa história para vocês. In the year 2000, I was visiting Brazil. No ano de 2000, eu estava visitando o Brasil. My host on that trip was the same man that's translating for me today, Dr. Tim. O que estava me acompanhando naquela ocasião era o mesmo que está me traduzindo hoje, Dr. Tim. As we were driving along, I saw a sign for a city, Americana. E enquanto nós estávamos viajando, eu vi um sinal ali, uma placa dizendo Americana. It's about 115 kilometers northwest of São Paulo. Cerca de 150 quilômetros no noroeste da cidade de São Paulo. Americana was founded by former Confederates shortly after the American Civil War. A cidade de Americana foi fundada por americanos confederados pouco depois da Guerra Civil Americana. Confederates were the southern side that didn't win in the Civil War. E os confederados eram pessoas do sul dos Estados Unidos e que não ganharam, em outras palavras, perderam a guerra. And those former soldiers and their families decided there was no way they could live under the federal government. E alguns daqueles soldados e suas famílias disseram que era impossível continuar vivendo sob o governo agora da União. So they migrated to Brazil. Então eles imigraram para o Brasil. I had read a little bit about this city. Eu havia lido um pouco sobre esta cidade. And especially the Confederate cemetery where those early founders of that city were buried. E especialmente sobre o cemitério dos confederados, onde os fundadores daquela cidade estão sepultados. So I asked Dr. Tim, who was driving, can we go try to find the cemetery? I'd like to see it. E então eu perguntei ao Dr. Tim, escuta, nós podíamos tentar encontrar esse cemitério? Back then there was no trouble finding it. It was out in the open. Now the city has kind of surrounded it. Naquela época não era difícil encontrar aquilo porque estava numa parte aberta. Agora a cidade já se expandiu até lá. So as we drove out through the countryside toward the city, where we thought the cemetery was, E então quando nós dirigimos até aquele lugar onde o cemitério deveria estar, I saw a group of trees in the distance, eu vi algumas árvores à distância. and I said, I think that's where the cemetery is. E ele disse, eu creio que ali é o lugar onde está o cemitério. And he said to me, how do you know? E ele me perguntou, mas como você sabe? I said, well, it's an American cemetery. There were Confederates. Veja, eu sei porque é um cemitério americano dos confederados. And in the old days, they'd put their cemeteries out in the country and they'd plant trees all around the edge of the cemetery. Porque naquela época eles costumavam colocar o cemitério no campo e plantar árvores ao redor. And sure enough, soon we arrived and it was the Confederate cemetery. E logo que nós chegamos ali, e com certeza era o cemitério. As we walked into the grounds, here was a large painted Confederate flag. E quando nós entramos no cemitério ali, vemos no piso
uma grande bandeira dos confederados pintada no chão. And there were seals of the southern states of the United States that had been part of the Confederacy that lost in that war. E ali também haviam os símbolos de cada um dos estados dos confederados que haviam perdido a guerra. Brasão. As we walked past the painted flag and all the seals, there was a small chapel, and beyond the chapel were graves. E depois de passarmos ali por aquela grande bandeira e também o escudo de cada um dos estados, nós vimos ali uma pequena capela. The first graves were the founders of Americana, so they were the ones who had immigrated from the United States after the Civil War. E no início haviam ali as sepulturas dos imigrantes americanos que haviam vindo para lá. To look at their tombstones, you would have thought you were in a southern cemetery in the United States. E olhando para as suas lápides, você podia ver como se você estivesse em um cemitério no sul dos Estados Unidos. All the wording on the tombstones was in English. Todas as inscrições estavam em inglês. Continuing back in the cemetery, E entrando mais ao fundo do cemitério, to the second and third and fourth generation, você tem a segunda, terceira e quarta gerações. the English slowly gave way to Portuguese, O inglês estava aos poucos sendo substituído pelo português. and the tombstones gave way to looking like tombstones in other cemeteries here in Brazil that I've seen. E também as lápides se assemelhavam a outras lápides de cemitérios aqui do Brasil. To be buried in that cemetery, you have to be a direct descendant of one of those founders of Americana. Para você ser sepultado naquele cemitério, você tem que ser um descendente direto de um daqueles fundadores. Now, it's interesting to me as I visited that cemetery Foi interessante para mim, enquanto eu visitava aquele cemitério, to think about the significance of what I was seeing. de refletir um pouco sobre o significado do que eu estava vendo. You see, I learned a little bit about Americana, Veja, eu havia me familiarizado um pouquinho acerca de Americana, and I've discovered that, for instance, every year, one day every year, e eu descobri que uma vez ao ano, the descendants of those founders have a big heritage day. os descendentes daqueles fundadores têm um dia de celebração. They dress up in 19th century costumes. Eles usam roupa típica americana do 19º século They eat deep fried chicken and biscuits and cornbread and candied apples. e comem vários tipos diferentes de comidas americanas. And they listen to banjo music, all like would have been in the southern states E back também then. escutam a música do banjo, típico do sul dos Estados Unidos. But it's all for show. Mas é só como um show. The Confederate flag that carries so much loaded baggage in America meant nothing to these people. A bandeira dos confederados, que tinha realmente um significado muito especial nos Estados Unidos, para eles não representa nada. In fact, some of the older generation of the founders, they're concerned about the younger people who have no interest in their heritage. Em realidade, algumas das gerações mais antigas têm preocupações em relação com a nova geração que não tem mais raízes praticamente. Almost none of the younger generations speak any English. Boa parte da nova geração nem mais fala inglês. Now, I don't want to compare what happened in Americana with the Adventist Church. Veja, eu não quero comparar o que aconteceu em Americana com o que acontece com a Igreja Adventista. Obviously, the cause of the Confederacy was terrible, to try to promote and continue slavery. Em realidade, a causa dos confederados de promover a escravidão era terrível. While the cause of the Seventh-day Adventist Church is to proclaim the soon return of Jesus. Enquanto que a nossa causa é proclamar o breve retorno de Jesus. But there are some parallels that haunt me. Mas existem alguns paralelos que me impressionam. The founders of the Seventh-day Adventist Church, Os fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, like the founders of Americana, como os fundadores da cidade de Americana, we also view ourselves as aliens in a foreign land. nós também nos vemos como peregrinos e forasteiros nessa terra. The founders of Americana believed they had a heritage that was unique that they needed to pass on. Os fundadores de Americana também criam que tinham uma herança que eles criam que deviam transmitir para as novas gerações. And by the evidence of the fact that you're all here today, we also as Seventh-day Adventists believe
we have a heritage that we need to pass on to others and to the next generation. E baseado na evidência de que todos vocês estão aqui também, os nossos pioneiros tinham uma herança que gostariam de passar a novas gerações. And it's that unique heritage that we're here to pass on that I want to share with you for the next few minutes. E é exatamente sobre essa herança que nós cremos que temos que transmitir às novas gerações, é o que eu gostaria de refletir com vocês nos próximos minutos. What I want to share now is the prophetic heritage of our movement. O que eu gostaria de compartilhar com vocês agora é a herança profética desse movimento. And as we look for a few minutes at that prophetic heritage, E enquanto nós gastamos alguns minutos refletindo sobre essa herança profética, we will discover that Adventism is unique because of three distinct characteristics. nós veremos que o adventismo é singular por 3 características básicas. No other church claims these identifying characteristics, Nenhuma outra igreja alega ter essas características. but we have seen them as defining us from even before our official founding in 1863. Veja, nós já tínhamos consciência dessas características mesmo antes do estabelecimento oficial da igreja em 1863. Number one, Primeira, we are the only people nós somos o único povo who find our prophetic roots or history predicted in Revelation chapter 10. que encontramos a nossa história e a nossa herança profética predita no livro do Apocalipse. Number two, Segundo, we are the only people who find our prophetic identity defined in Revelation chapter 12. nós somos também os únicos que veem a sua identidade profética prevista em Apocalipse 12. And number three, E terceiro, we are the only people who find our prophetic message and mission given to us in Revelation chapter 14. nós somos o único povo que encontra sua mensagem e missão proféticas predito em Apocalipse 14. Now, in saying this, I must quickly add that we don't make these claims with any attitude of religious exclusiveness or boasting. Veja, tendo dito isso, nós não dizemos isso que eu acabei de mencionar com orgulho ou com um certo exclusivismo. The issue is not that Seventh-day Adventists are better than, Aqui- but that we're different from other churches. A questão não é que a igreja adventista é melhor que os outros, mas nós somos diferentes. So if you have your Bible with you, would you open it to Revelation chapter 10? Portanto, se você tiver a sua Bíblia, abra comigo em Apocalipse capítulo 10. Or if you have your iPhone here, you can look on that too for Revelation chapter Ou se 10. você tiver o seu iPhone aqui, também pode dar uma olhada em Apocalipse 10. Just one way or other, find Revelation chapter 10. De uma forma ou outra, encontre Apocalipse 10. And starting with verse 1, we're going to read down through most of the verses in the first part of the chapter. Veja, começando com o verso 1, vamos ler a maioria dos versos desse capítulo. Starting with verse 1. Vamos começar com o verso 1. And I saw another angel, mighty angel, come down from heaven. E vi outro anjo forte descendo do céu. To verse 2, and he had in his hand a little book open. E o verso 2, tendo na mão um livrinho aberto. And he set his right foot upon the sea and his left foot on the earth. E pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Now to verse 5. Verso 5 agora. And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu. And he sware by him that liveth forever and ever, E jurou por aquele que vive pelos séculos dos who séculos. created heaven and the things that therein are, O mesmo que criou o céu e a terra e o mar e tudo quanto neles existe. and the earth and the things that therein are. Ok, I already mentioned. Oh, excuse me. Yeah. And the sea and the things which are therein. You did all that, huh? Okay. To verse 8. Verso 8. Why don't you just go ahead and preach the sermon? That'd be good. Por que você não prega simplesmente o sermão? Seria bom. Never ever. And the voice which I heard from heaven spake unto me again, E a voz que ouvi vinda do céu falou me dizendo: and said, Go and take the little book which is open in the hand of the angel, Vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, which standeth upon the sea and upon the earth.
que está sobre o mar e sobre a terra. And I went to the angel and said unto him, E eu fui para o anjo e lhe disse: Give me the little book. dá-me o livrinho. And he said unto me, E então ele me falou: Take it and eat it up, toma e devore-o, and it shall make thy belly bitter, e ele será amargo no teu estômago, but it shall be in thy mouth sweet as honey. mas na tua boca doce como mel. Probably I should pause a minute because you see us laughing a little up here. Eu acho que eu deveria parar um pouco porque ele está rindo aqui. He's the one that urged me to give this sermon today. Ele foi o que me convenceu de pregar esse sermão aqui. He's translated it before, so that's why I said, why don't you just go ahead and give it? Como ele já traduziu antes esse sermão, é porque eu disse: por que você não vai e prega o sermão? All right, back to Revelation It will 10. not have the same blessing. Oh, okay. Eu estou dizendo que não vai ter a mesma bênção se eu pregar. Here in Revelation chapter 10, Aqui em Apocalipse capítulo 11, we find described events that interest us as we look at the prophetic roots or history of Adventism. nós temos alguns pontos significativos quando olhamos aqui na nossa história e na nossa herança profética. The little book that we've just read about is understood by Adventists to refer to the book of Daniel. O livrinho que nós lemos a respeito aqui, como entendido pelos adventistas, se refere ao livro de Daniel. Although Daniel's prophecy was primarily a time message, Mesmo que a mensagem de Daniel fosse primariamente uma mensagem de tempo, when he asked the meaning of the time that had been revealed to him, quando pediu o tempo no qual essa mensagem seria revelada, he was told to shut up the words and seal the book even to the time of the end. foi pedido que ele selasse a visão e a deixasse fechada até o tempo do fim. The message was not for Daniel to then comprehend, A mensagem não era para Daniel compreender em sua época, but at the time of the end, what for ages had been sealed would be understood. mas no tempo do fim, aquilo que havia sido cerrado seria aberto. The time period, Compreendido. the time period that Daniel wanted to understand was the 2300 days. O período de tempo que Daniel gostaria de compreender é as 2.300 tardes e manhãs, At the end of which would be the cleansing of the sanctuary. no final de cujo período o santuário seria purificado. That's the only sealed message in the book of Daniel. Essa é a única mensagem que foi selada no livro de Daniel. Many centuries later, on the Isle of Patmos, Muitos séculos depois, na ilha de Patmos, in vision, em visão, the Apostle John was shown a time in the future when a mighty angel would descend to earth foi mostrado ao apóstolo João em visão o tempo quando esse livrinho seria aberto. having in his hand a little book E na sua mão o anjo tinha um livro aberto, not closed, não fechado, not sealed, não selado, but open. mas aberto. Now, from our vantage point of history, Veja, de nosso ponto de vista vantajoso em termos de história, we can see that it was near the end of the 2300-day prophecy in 1844 nós vamos ver que é praticamente na parte final da profecia das 2.300 tardes e manhãs, that this angel with the open book of Daniel did just as John was shown. que se cumpriu esse anjo que foi mostrado a João com o livro aberto. At the very precise time predicted, Exatamente no tempo predito, the angel's prophetic message embraced the whole earth. a mensagem profética desse anjo circundou o globo. For as predicted in John's vision, Como predito na visão de João, prophetic time had reached its climax. o tempo profético havia atingido seu clímax. Around the end of the 18th century and the beginning of the 19th century, Ao redor do final do século XVIII e início do século XIX, people began studying the prophecies of Daniel and Revelation. pessoas passaram a estudar as profecias de Daniel e o Apocalipse. And so many came to the conclusion that the 2300 days of Daniel 8:14 would end in the 1840s. Então muitas pessoas chegaram à conclusão de que essa visão de Daniel das tardes e manhãs iria se cumprir naquela época. Thinking that the cleansing of the sanctuary described by Daniel referred to the cleansing of the earth by fire at the second coming, Crendo que essa purificação do santuário mencionada por Daniel se referia à purificação da terra por fogo, they concluded that Jesus would then return.
pessoas concluíram que Jesus iria voltar naquela época. And that exciting news was soon preached. E aquelas boas novas tão empolgantes começaram a ser pregadas With wonderful power throughout the world. com maravilhoso poder ao redor do mundo. For Seventh-day Adventists in particular, Para os adventistas do sétimo dia em particular, when thinking about 1844 and the years immediately preceding it, pensando no ano de 1844 e os anos antecedentes, the name William Miller comes to mind. o nome William Miller, ou Guilherme Miller, vem à mente. But he was only one of many during that time who preached the soon return of Jesus. Mas ele era apenas de muitos que pregavam a breve volta de Cristo naquela época. People like Manuel Lacunza, originally from Chile, Pessoas como Manuel Lacunza, originário do Chile, Joseph Wolfe, José Wolff, Henry Drummond, Henry Drummond, Edward Irving, Edward Irving, Hugh McNeil, Roman McNeill, and the child preachers of Sweden were just a few of those who were proclaiming the fact that the great time prophecies were about to meet their fulfillment and Jesus would return. e também as crianças pregadoras infantis da Suécia eram apenas alguns desses pregadores que criam que Jesus iria voltar naquela época. And it wasn't just in America or Europe where this proclamation was being made. E essa proclamação não foi feita apenas nos Estados Unidos e na Europa. The message was circling the globe. A mensagem estava realmente circundando o globo. Wolfe preached in the Middle East and North Africa, Wolff pregou no Oriente Médio e também no norte da África, from Egypt to Afghanistan, do Egito para o Afeganistão, and England to India. da Inglaterra para a Índia. Speaking of India, Falando da Índia, Daniel Wilson, the Episcopal Bishop of Calcutta, Daniel Wilson, o arcebispo de Calcutá, he preached and wrote pamphlets specifically on the prophecies of Daniel. ele pregou e também publicou panfletos específicos sobre a segunda vinda. In Adelaide, Australia, Também em Abilene, na Austrália, the message of a soon returning Savior was proclaimed by Thomas Playford. também Thomas Playford pregou ali a mensagem da breve volta de Cristo. In fact, his crowds were so large that they had to build a larger church for him to preach in. As multidões que afluíam às suas pregações eram tão grandes que tiveram que construir uma igreja maior para conseguir ter todos dentro. Yes, at the end of prophetic time, Sim, no final do tempo profético, precisely as the Apostle John had been shown would happen, precisamente como havia sido mostrado ao apóstolo João, and at the very time predicted by Daniel over 2,300 years in advance, e também no mesmo período, no final do tempo, período predito para Daniel há mais de 2.300 anos antes, the message was proclaimed with a loud voice around the world. a mensagem foi proclamada com grande clamor ao redor do mundo. No wonder our Adventist pioneers were excited when they realized that they were fulfilling prophecy. Não é de se imaginar, não é de se surpreender que os nossos pioneiros estavam entusiasmados por crerem que eles mesmos estavam cumprindo a profecia. And today we should have that same sense of excitement because we also are part of that same great prophetic E movement. nós deveríamos ter hoje o mesmo entusiasmo porque somos parte desse mesmo movimento profético. But there's more. Mas existe mais. Our text tells us next in Revelation 10, verse 10, Há um verso em Apocalipse capítulo 10, verso 10. and I took the little book out of the angel's hand Tomei o livrinho da mão do anjo and ate it up, e o devorei. and it was in my mouth sweet as honey. E na minha boca era doce como mel. And as soon as I had eaten it, my belly was bitter. Quando, porém, o comi, meu estômago ficou amargo. There could be no better summary of what happened next in our history than those few prophetic words. Não poderia haver um resumo melhor do que aconteceria a seguir na nossa história como movimento do que o que é dito nesse verso. The founders of the Seventh-day Adventist Church had all been Millerites. Todos os fundadores do movimento adventista do sétimo dia tinham sido mileritas. That is, they were followers of William Miller, Ou seja, haviam sido seguidores de Guilherme Miller, an American Baptist farmer turned preacher who proclaimed that the Lord would return around 1843 or 1844. era um fazendeiro americano que se tornou um pregador
e que cria que Jesus voltaria ao redor de 1843-44. At the end of the 2,300 days, as he understood would happen. Ao término das 2.300 tardes e manhãs, como ele entendia que deveria ocorrer. For us living today, Para nós hoje, nearly 175 years after that event, mais de 170 anos depois desse evento, it is hard to imagine how precious was our pioneers' experience as they approached October 22, 1844. é muito difícil para nós compreendermos os sentimentos e as emoções deles à medida que o dia 22 de outubro se aproximava. The date that from their study they determined was the end of Daniel's long-time prophecy. De acordo com a compreensão deles, aquilo seria o término do longo período de tempo de 2.300 tardes e manhãs ou anos. Their experience was especially sweet during the last few weeks and days prior to October 22. A experiência deles era muito doce, especialmente nas semanas e dias que antecederam o 22 de outubro. By reading some of their accounts, we catch a glimpse into their happy yet sober feelings. Diz que é muito difícil nós entrarmos nesse doce sentimento. Joseph Bates, José Bates, describing a camp meeting held in August of 1844, descrevendo uma reunião campal em agosto de 1844, where the October 22 date was first shared or preached, onde a data de 22 de outubro foi pela primeira vez pregada. he later recalled, Ele posteriormente diz: when that meeting closed, the granite hills of New Hampshire were ringing with a mighty cry. após o término daquelas reuniões, as montanhas da Nova Inglaterra ressoavam com aquele alto clamor. Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Veja, o noivo está chegando, vão ao seu encontro. As the loaded wagons, stages, and railroad cars rolled through the different cities and states, À medida que as carroças e trens e meios de transporte passavam pelas diferentes estados, cidades, the cry was still resounding. o clamor ainda continuava ecoando. Behold, the bridegroom cometh. Veja, o noivo vem, Time sai ao is seu short. encontro. Time is short. Get ready. O tempo é curto. Preparem-se. James White, Tiago White, who was only 23 years old at the time of that camp meeting, que naquela época tinha apenas 23 anos de idade, describing the very same meeting that Joseph Bates was just talking about, descreveu a mesma reunião na qual José Bates havia mencionado, but his personality was different and he had a bit different reaction. mas a personalidade dele era um pouco diferente e a sua reação também foi diferente. He wrote, Ele escreveu: language cannot describe the solemnity of that hour. a linguagem não pode descrever a solenidade daquela hora. The time for shouting and display of talent in speaking, singing, and praying seemed to be past. O tempo para bradar e demonstrar o talento falando ou cantando havia passado. The brethren and sisters calmly consecrated themselves and their all to the Lord and his cause. Os irmãos e irmãs colocavam-se nas mãos do Senhor em consagração And with humble prayers e com humildes orações and tears e lágrimas sought his pardon and favor. buscavam o seu perdão e o seu favor. This de was Deus. truly a work of the heart, not just an outward display for effect. Em realidade, isso era uma obra profunda do coração e não apenas um exibicionismo. Like a tidal wave, Ellen White wrote, Como Ellen White realmente mencionou, the movement swept over the land, o movimento tomou conta da terra, from city to city, de cidade em cidade, from village to village, de vila em vila, and into the remote country places it went, e os lugares mais remotos do interior, until the waiting people of God were fully aroused. até que finalmente o povo o povo que aguardava a vinda de Cristo se colocou. No wonder Ellen White could say, Não é de se admirar que Ellen White dizia: this was the happiest year of my life. esse foi o ano mais feliz da minha vida. After all, Jesus was coming. Afinal de contas, Jesus estava voltando. What joy, Que alegria, what hope, que what esperança, expectation. que expectativa. To scoff was to deny God himself. Realmente, tirar sarro seria negar
a palavra de Deus. To remain indifferent was impossible, Era impossível permanecer indiferente. for it seemed they were standing on the very brink of eternity. Eles criam que eles estavam nas próprias margens da eternidade. October 19, Dia 19 de outubro, October 20, 20 de outubro, October 21. 21 de outubro, Finally, the long-awaited day arrived. finalmente o tão aguardado dia chegou. Faithful Millerites approached it with a great solemnity mixed with anticipation. Os fiéis mileritas estavam ali com grande expectativa. That day, predicted 2,300 years earlier by Daniel the prophet, had finally arrived. It was here. Aquele dia que havia sido predito há 2.300 anos no passado ao profeta Daniel finalmente chegou. The entire universe paused and waited. Todo o universo parou e aguardava. The great judgment scene depicted in Daniel 7, 9, and 10 was about to begin. A grande cena de juízo que descrita em Daniel capítulo 7, 8 e 10 praticamente estava se estabelecendo. All heaven now waited for the Son of Man to come on the clouds to begin the judgment as described in Daniel 7, 13 and 14. Todo o céu estava aguardando agora para o Filho do Homem vir ali ao ancião de dias, como descrito naquela cena de Daniel capítulo 7, versos 13 e 14. And while all heaven waited in eager anticipation, E como todo o céu estava em grande expectativa, so also here on earth. também aqui na terra. For on that day, heaven and earth were united, Porque naquele dia o céu e a terra estavam unidos, waiting aguardando and watching to see what was going to happen next. e esperando o que haveria de ocorrer então. William Miller would later write, Guilherme Miller posteriormente escreveria, even the wicked scoffers stood mute that day. ele diz que mesmo os maiores sarristas, eles estavam em silêncio naquele dia, But he went on to say, escarnecedores, né? it passed. Mas depois ele diz, And, passou, and the next day it seemed as though all the demons from the bottomless pit were let loose upon us. o dia passou e parece que no dia seguinte todos os demônios do inferno surgiram. The same ones who were crying for mercy before were now mocking, scoffing, and threatening in a most blasphemous manner. Muitos daqueles que no dia que anteriormente estavam clamando por misericórdia, agora estavam ridicularizando e até ameaçando o movimento. The experience that had been so sweet in their mouths as foretold by the Apostle John A mensagem que havia sido tão doce na boca como predita pelo apóstolo João, now turned nauseatingly bitter in their stomachs. se tornou nauseante no próprio estômago. Even as none of us can fully realize the experience they went through in anticipating Christ's return on that long ago Tuesday. Nós não temos como ter uma ideia clara de nossa perspectiva do que eles experimentaram naquela terça-feira. Neither can we fully comprehend their heart-wrenching disappointment in the days and weeks that followed October 22. Nem podemos compreender o amargo desapontamento que eles experimentaram nos dias que se seguiram ao Hiram desapontamento. Edson, whose picture's up here on your panel, Hiram Edson, que você tem ali a fisionomia dele nesse painel, summarized their feelings probably better than anyone else. ele talvez conseguiu descrever melhor do que ninguém outro os sentimentos que eles tinham. We looked for our coming Lord until the clock told 12 at midnight. Nós aguardamos para o nosso Senhor vindouro até que o relógio assinalou 12 horas da meia-noite. The day had then passed, O dia havia então passado and our disappointment became a certainty. e nós estávamos agora certos do nosso desapontamento. Our fondest hopes and expectations were blasted. Nossas mais acariciadas esperanças e expectativas haviam se desfeito. And such a spirit of weeping came over us as I had never experienced before. E tal sentimento de tristeza e de choro tomou conta de nós como eu nunca havia experimentado antes. We wept Nós choramos, and wept
till the day dawned. até que o dia amanheceu. But Revelation chapter 10 still has one more verse, Mas Apocalipse capítulo 10 tem mais um verso, verse 11. o verso 11. And he said unto me, E então ele me disse: Thou must prophesy again é necessário que ainda profetizes before many peoples and nations and tongues and kings. a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Admittedly, in their disappointment, our Adventist pioneers did not fully comprehend this verse. Nós temos que admitir que no seu desapontamento, os pioneiros adventistas não compreenderam plenamente esse verso. Especially the part about prophesying again before many people and nations and tongues and kings. Especialmente a parte que diz que profetiza a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. The worldwide work being assigned to them to do only gradually dawned upon their minds. Essa missão de âmbito global só gradativamente se tornou clara para eles. And so also the expanded message that they were to preach. E também a mensagem ampla que eles deveriam de pregar, Including Sabbath, sanctuary, state of the dead, health, etc. incluindo a questão do sábado, do santuário, do estado dos mortos e a reforma de saúde. However, even this brief overview reminds us why Seventh-day Adventists see our prophetic history foretold in Revelation 10. Mesmo esse breve resumo aqui nos dá uma ideia por que os adventistas veem sua história sendo predita no livro de Apocalipse. But this is only the first of our three prophetically identified characteristics. Mas esta é apenas a primeira de nossas três marcos e indicadores proféticos. So now let's review why we find our prophetic identity forecast in Revelation chapter 12. Agora nós vamos ver também a nossa identidade profética sendo predita no capítulo 12. The 12th chapter of Revelation covers more historical time than does any other single chapter in the Bible. O capítulo 12 do Apocalipse cobre um período de tempo muito mais abarcante do que qualquer outro capítulo individual da Bíblia. All the way from the fall of Lucifer clear down to the year 1798. Desde a queda de Lúcifer no céu até o ano de 1798. In the chapter's final verse, Revelation 12:17, E o último verso, o verso 17, we find God's true church emerging from its wilderness experience. nós vemos a igreja verdadeira de Deus emergindo de sua experiência no deserto. And there comes to view a remnant people identified by two characteristics. E aqui nós vemos um povo sendo identificado por duas características. Number one, A primeira, they keep the commandments of God, eles guardam os mandamentos de Deus, all 10 of them, todos os 10 mandamentos, including the fourth or Sabbath commandment. inclusive o quarto que ordena a observância do sábado. And number two, E número 2, they possess the testimony of Jesus, which go ahead. eles têm o testemunho de Jesus, Which in Revelation 19:10 is defined as the spirit of prophecy. que em Apocalipse capítulo 19, verso 10 é identificado como o espírito de profecia. A renewed bestowal of the divinely inspired gift of prophecy. É uma renovação da manifestação do dom profético. While some other churches keep the seventh-day Sabbath, Como algumas outras igrejas guardam o sábado, such as the Seventh-day Baptist, como os batistas do sétimo dia, not one of them fits both identifying characteristics given here. nenhuma delas cumpre ambas as características mencionadas aqui. That of keeping the commandments, all 10 of them, Eles podem guardar os 10 mandamentos and having the genuine gift of prophecy in their midst. e nós não temos o dom de profecia em nosso meio. On the other hand, there are some churches that claim to have the gift of prophecy. Algumas têm os 10 mandamentos só, mas não têm o dom de profecia. Outras têm o dom de profecia, como eles dizem, mas não os mandamentos. But they don't keep all 10 of the commandments. Não guardam todos os 10 mandamentos. Seventh-day Adventists are the only ones that fit that characteristic. Os adventistas do sétimo dia são os únicos que guardam ambos, têm os dois. Consequently, we Seventh-day Adventists find our prophetic identity in the two characteristics given there in Revelation 12:17. Portanto, como adventistas do sétimo dia, nós encontramos a nossa identidade profética nessas duas características em Apocalipse 12:17. It was in December of 1844 Foi em dezembro de 1844 that a 17-year-old teenager, Ellen Harmon,
que uma adolescente de 17 anos de idade, Ellen Harmon, while praying with 4 other women, enquanto estava orando com 4 outras amigas, experienced the Holy Spirit resting upon her as she had never before done. ela experimentou o Espírito Santo em sua vida mais do que havia experimentado no passado. God had done it again, Deus havia feito novamente, as he had done it earlier, important points in salvation history. como ele havia feito em outros momentos cruciais da história da salvação. Once again, he commissioned a prophetic messenger. Mais uma vez, ele concedeu a mensagem profética. Another crucial beacon light in prophetic history had arrived. Outro momento importante da história profética havia surgido. The great time prophecies of Daniel and Revelation were coming to their end. Os grandes períodos proféticos de Daniel e Apocalipse estavam chegando ao fim. And just as predicted, E bem como havia sido predito, the gift of prophecy was restored to God's remnant people. o dom de profecia havia sido restaurado ao povo de Deus. In 1846, Em, Ellen Harmon became the wife of James White. em 1846, Ellen Harmon se tornou esposa de Tiago White. So from then on, she was known as Ellen G. White. Dali para frente, ela passou a ser conhecida como Ellen G. White. Her ministry would extend for a period of 70 years, O seu ministério profético se estendeu por cerca de 70 anos, from 1844 until her death in 1915. desde 1844 até a sua morte em 1915. During that time, Durante aquele período, she had an estimated 2,000 visions and prophetic dreams of the night. ela teve o que se estima ter sido em torno de 2.000 visões e sonhos proféticos. She authored more than 5,000 periodical articles. Ela também foi autora de mais de 5.000 artigos em revistas, In addition to 24 books plus 2 unpublished manuscripts before death. ela tinha 24 livros publicados e mais uns 200 panfletos por ocasião de sua morte. Now, after more than 160 years to observe the fruit of her work, Agora, desde mais de 160 anos desse período, it can be demonstrated without question nós podemos demonstrar sem sombra de dúvidas that the counsels God gave us through Ellen White are sound. que os conselhos que Deus nos concedeu através de Ellen White fazem sentido. They have stood the test of time. Eles sobreviveram o teste do tempo. Any candid appraisal of our denomination's history forces us to admit that we have prospered when we have followed God's leading through Ellen White's ministry. We've faltered when we haven't. Uma análise acurada de nossa história revela que nós prosperamos enquanto nos mantemos fiéis à palavra profética e nós fracassamos quando nos desviamos dela. But we still have one last prophetic characteristic to consider. Mas nós ainda temos uma última característica profética a ser considerada. Seventh-day Adventists believe that we have a message for the world found in Revelation 14, verses 6 to 12. Os adventistas do sétimo dia creem que tem uma mensagem para o mundo e que aparece registrada em Apocalipse 14, versos 6 a 12. To the best of my knowledge, Tanto quanto seja do meu conhecimento, no other church today is proclaiming the three angels' messages. nenhuma outra igreja está proclamando as 3 mensagens angélicas. I think it's worth noting that when translating the Bible into contemporary English for Roman Catholics, Eu creio que seria interessante mencionar que enquanto essa pessoa estava traduzindo a Bíblia para os católicos, Monsignor Ronald Knox included an interesting footnote for Revelation 14:6. o Monsenhor Ronald Knott acrescentou uma nota de rodapé à sua tradução de Apocalipse 14:6. In Revelation 14:6, the King James Version in English identifies the angel's message as the everlasting gospel. Veja, a tradução do rei Tiago ao inglês da Bíblia, nesse texto traduz o verso 6 como Evangelho Eterno. In his translation, Em sua tradução, Monsignor Knox translates it a final, quotes around final gospel. esse Monsenhor Knox, ele coloca ali o Evangelho final.
And he then adds this interesting footnote. E então ele acrescenta essa nota de rodapé muito interessante. He wrote, Ele escreveu, final, literally eternal. ele diz final, literalmente eterna. It's not clear, he says, why the gospel preached by the angel is so described. Não é claro por que esse evangelho pregado pelo anjo é assim descrito. But the context suggests that it is the last call to repentance which will be offered to men this side of eternity. Mas o contexto sugere que esse é o último chamado ao arrependimento que é oferecido para os seres humanos deste lado da eternidade. What an insight, and from a Roman Catholic theologian. Que lampejo interessante vindo de um teólogo católico romano. Regarding that very same point, Em relação com esse mesmo ponto, many years earlier, Ellen White wrote, muitos anos antes, Ellen White havia escrito, in Testimonies, volume 9, page 19, nos Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 19, in a very special sense, Seventh-day Adventists have been set in the world as watchmen and light bearers. em sentido muito especial, os adventistas do sétimo dia foram colocados no mundo como atalaias e portadores de luz. To them has been entrusted the last warning for a perishing world. A eles foi confiada a última palavra de advertência a um mundo prestes a ser destruído. And on them is shining the wonderful light from the Word of God. Sobre eles brilha uma luz maravilhosa vindo da palavra de Deus. They've been given a work of the most solemn import, A eles foi confiado uma obra da mais solene importância, the proclamation of the first, second, and third angels' messages. a proclamação do primeiro, segundo e terceiro anjos. There is no other work of so great importance. Não existe nenhuma obra de maior importância. They are to allow nothing else to absorb their attention. Eles não devem permitir que nada mais absorva seu interesse, sua For atenção. more than 165 years, Adventists have been proclaiming the three angels' messages. Mais de 165 anos os adventistas têm proclamado as três mensagens angélicas. The first two, As duas primeiras, the preaching of the everlasting or final gospel in the setting of the judgment hour message, a pregação do evangelho eterno ou final para o mundo and the call to come out of Babylon, e o chamado para sair de Babilônia were both first sounded by the Millerites. foram primeiro proclamados pelos mileritas. It would take those disappointed former Millerites who eventually founded our church Seriam alguns dos desapontados mileritas que haveriam finalmente de estabelecer a igreja adventista do sétimo dia. it would take them some time before they discovered the significance of the third angel's message. Passaria algum tempo para que eles descobrissem realmente o significado da terceira mensagem angélica. But after discovering the obligation and privilege of keeping the seventh-day Sabbath, Mas depois de descobrirem o privilégio e a obrigação do sábado do sétimo dia, they soon also came to realize its theological and prophetic significance in relation to the third angel's message. também perceberam o significado teológico e profético dessa mensagem em relação com a do terceiro anjo. Regarding the third angel's message, Ellen White wrote, Em relação com a mensagem do terceiro anjo, Ellen White escreveu: every feature of the third angel's message is to be proclaimed in all parts of the world. todos os componentes da terceira mensagem angélica devem ser proclamadas em todas as partes do mundo. This is a much greater work than many realize. Esta é uma obra muito mais ampla do que algumas pessoas reconhecem. Tragically, Tragicamente, some Seventh-day Adventists today have lost their prophetic focus. alguns adventistas do sétimo dia hoje perderam a sua ênfase profética. May I humbly suggest Eu gostaria de sugerir that humildemente if that ever happens to you, que se isso alguma vez venha a ocorrer a você, if ever you lose your Adventist bearings, se de alguma forma você perca os seus referenciais adventistas, then focus again on this unique message that God has given us to proclaim to the world. por favor, volte novamente a enfatizar a sua atenção nessa mensagem singular que Deus nos concedeu. Yes, at the end of time, Sim,
No final dos tempos, there will be a faithful group of people who will be distinguished from all other religious bodies in three unique ways. haverá grupo, povo peculiar de Deus que se distinguirá de todas as demais denominações cristãs com três características diferentes. A primeira, Their history would follow an unusual but foreordained pattern. a sua história seguiria uma forma singular, mas predita, um padrão predito. And number two, Em segundo lugar, they would be identified by two precise characteristics. eles seriam identificados por duas características distintivas. And number three, E três, they would have a special, unique message to proclaim to the world. eles teriam uma mensagem singular para proclamar ao mundo. Only Seventh-day Adventists fit this description exactly. Apenas os adventistas do sétimo dia cumprem essa expectativa de maneira precisa. But the fact that we have been called to say something unique just before Jesus returns is nothing for us to boast about. Mas o fato de que nós termos essas características e uma missão tão específica antes da segunda vinda de Cristo não é algo do qual nós deveríamos nos orgulhar. On the contrary, it can be rather intimidating and somewhat downright scary. Mas, pelo contrário, isso pode nos intimidar e até nos assustar um pouco. But the message that we have been given to proclaim is not our message, it's God's. That's why I say we have nothing to boast about. Mas a mensagem que nós temos que proclamar não é a nossa mensagem, mas é uma mensagem de Deus. Portanto, nós não temos como nos orgulhar dela. However, that being so, Mas sendo esse o caso, changes are called for on our part. mudanças são esperadas de nossa parte. We need to live differently. Nós temos que viver de maneira diferente. We need to act differently. Nós temos que agir de maneira diferente. We need to preach and teach differently. Nós temos que pregar e ensinar de maneira diferente. Many other churches are doing a good work, some more so than others. Muitas igrejas têm feito um bom trabalho, algumas um trabalho melhor que outras, But none of them are preaching the everlasting or final gospel in the setting of the final judgment hour message. mas nenhuma delas está proclamando o evangelho eterno ou final no contexto da hora do seu juízo. That gives urgency to our preaching and teaching that they do not have. Isso dá um senso de urgência à nossa pregação e ao nosso ensino que as demais denominações não têm. Or at least it should give us a sense of urgency. Ou pelo menos deveria nos dar esse senso de urgência. As already mentioned, Como já foi mencionado, tragically, some Seventh-day Adventists have no idea what they believe anymore. tragicamente, alguns adventistas do sétimo dia nem sabem bem no que eles creem. Consequently, they Consequentemente, sometimes follow one group's teaching, alguns seguem uma linha de ensinos and at another time they follow someone else's e outra teaching. ocasião eles já seguem os ensinos de outra pessoa. In all candor, Com toda a humildade, the internet is making it easy for disoriented Adventists to do just that. a internet está ajudando tremendamente hoje para que esses ventos soprem por aí. My friends, Meus amigos, Satan uses the very same tactics on us today as he did when tempting Christ in the wilderness 2,000 years ago. Satanás está usando hoje as mesmas estratégias que ele usou 2000 anos atrás com Jesus no deserto. Satan's objective then O propósito de Satanás naquela época and now e hoje is to try to confuse and sow doubts through the use of subtle questions. é confundir-nos com algumas perguntas muito sutis. He wants to undermine our sense of identity and mission. Ele quer realmente prejudicar o nosso senso de missão, a nossa mensagem e missão. Satan did not interrogate Christ out there in the wilderness because he really wanted any information from him. Satanás não chegou lá para Jesus e formulou aquelas perguntas porque ele estava esperando respostas de Jesus. And the same is true today of those self-avowed critics who raise question after question in their relentless attacks upon this church. E a mesma coisa ocorre hoje em relação com os críticos que levantam perguntas e questões todo o tempo para atacar a igreja. All that Satan wanted back then from Christ,
tudo que Satanás queria que Jesus fizesse naquela época, and all that Satan wants from us today e o que ele quer que nós façamos hoje, is any demonstration that will signify a loss of faith in our divine assignment. é que nós demonstremos alguma falta de fé nessa missão profética que Deus nos concedeu. Such a compromise back then would have ruined Christ, Tal negação naquela época lá, da parte de Cristo, and such a compromise today will ruin us. e tal fraqueza de nossa parte hoje vão significar o nosso colapso. Collectively as a church, as well as us individually. Coletivamente nós como igreja e também como indivíduos. Unlike those founders of Americana, Diferente em contraste com aqueles fundadores de Americana, who occasionally dress up to look like their founders, que de vez em quando eles vestem a roupa como os seus pioneiros confederados, but through the passing of time have become totally changed. mas que com a passagem do tempo eles realmente se modificaram. God is counting on us. Deus espera de cada um de nós. Our prophetic movement has a special end time work to do. O nosso movimento profético tem uma missão específica nesse tempo do fim. God forbid that we Seventh-day Adventists ever lose our sense of prophetic focus and mission. Que Deus jamais permita que nós percamos esse senso de um movimento e de uma missão profética. Rather, may we once again experience the excitement and commitment of our pioneers, Por outro lado, que nós experimentemos esse entusiasmo e esse compromisso que os pioneiros who tinham. realized that God wanted to work through them to finish His work here on earth. Que tinham uma convicção de que Deus queria trabalhar por eles para terminar a sua causa aqui na terra. May that same sense of wonder and dedication Que esse mesmo sentimento de compromisso e dedicação be the experience of each one of us here today, is my possa prayer. ser experimentado por cada um de nós aqui hoje. É a minha oração. Amém.